Porra, faz tempo que eu não gravo, né? Não que vocês se importem, se é, né? Que tem alguém aí vendo essa porra. Mas, enfim, não tinha tempo, etc e tal, só agora vai. Eu terminei, né? Faz um tempo aí, My Hero Academia, assisti o anime inteiro. E eu comecei a assistir My Hero no ano do seu lançamento, né? Foi o quê? Era 2014, talvez um pouco antes ou um pouco depois, não lembro, mas ali por volta desse ano, né, que eu tava ali na minha adolescência, pré-adolescência. E eu gostava muito, né, acompanhava as temporadas, em dado momento até fui comprar os mangás, né, o físico. E eu tinha ali eu fui lendo o mangá físico até o arco um pouco antes da, tipo, não, é um pouco depois de eles invadirem o hospital, né, onde está o Shigaraki. E eles começarem lá então, o Shigaraki despertar e destruir a cidade inteira. Foi um pouco ali que eu parei no mangá. E o anime eu assisti só até a temporada, o comecinho da temporada do Overhaul, né? Eu não vi mais depois disso. E aí que eu tomei a decisão de vender os mangás, né? Acho que era uma coisa que eu não estava mais lendo tanto. E era uma coleção que eu, ok, achava legal, mas achei que eu não iria, né, voltar a reler aquilo, né? Ali no caso, eu tenho os mangás que eu gosto muito, mas que vez ou outra eu volto neles e releio para ver se eu vou continuar com a coleção, né? Para ver se eu ainda gosto, para ver se ainda me é algo que, porra, me é agradável a leitura, né? E My Hero eu fui pensando, tipo, acho que não vai ser algo tão assim. E aí eu vendi, né? Mas eu sempre ficava assim, tipo, porra, se pá que eu tenho que voltar a ver, né, como é que tá. E aí foi ano passado, né, que finalizou o anime. E, porra, a última temporada tava linda, né, na animação. Aí eu falei, caralho, vou rever esta merda. E aí eu fui rever, né. Aí, junto com isso, eu decidi rever o anime inteiro, né? Então, eu revi desde o iniciozinho lá que eu vi lá em 2014, né? Desde que eu era pré-adolescente. E de lá pra cá já se passaram, porra, 10 anos, 12 anos, né? Então, já envelheci consideravelmente também, né? E aí eu decidi rever junto da minha namorada, que a gente, enfim, às vezes vê alguma coisa junto assim. Então, foi algo que tomou ali o seu tempo, mas que a gente viu tudo, né? Então, ela viu pela primeira vez e eu revi até certo ponto e depois essa parte mais. A parte que eu nunca tinha visto até então, né? Mas eu sabia de alguns spoilers, assim, que eu já tinha visto pela internet, etc e tal, mas eram spoilers muito sem contexto, né? Então tinha algumas imagens e tal, e eu não sabia exatamente o entendimento delas, né? Como, por exemplo, alguma imagem do Bakugou, que eu achei que ele tinha morrido e depois revivido, mas aí eu descobri vendo anime que não era algo assim, né? Mas em resumo, o que eu queria falar era justamente dessa finalização de My Hero e de que My Hero é um anime que leva muito hate, né? E eu não entendo exatamente o porquê disso, né? O porquê ele leva tanto hate. Não sei se é por causa da base de fãs, né? E pelo, enfim, jeito que eles tratam os personagens, ou se é pelo anime em si, né? Pelo conteúdo em si, pela história em si. Porque no fim das contas é bom, é legal My Hero. Acho que um dos maiores méritos de My Hero é ser empolgante e emocionante, sabe? Eu lembro muito de ler e ver esses primeiros momentos, né, de lançamento, quando eu estava acompanhando, e de realmente, assim, me envolver emocionalmente com All Might, com Deku, nas lutas e nas questões ali pessoais deles, e na batalha, não só física, mas psicológica que eles tramavam contra os seus adversários, ou contra até, né, no caso, só aliados, como por exemplo contra o Bakugo, mas que ele era o adversário no momento, né? E era algo realmente muito forte, eu gostava muito. Acho que a combinação da trilha sonora com a combinação da, das lutas, né, com o impacto afetivo e emocional que carregava essas lutas e, claro, com a direção, né, ali dos diretores que estavam fazendo anime, era simplesmente fenomenal, né? Então, assim, esses primeiros momentos que eu assistia, né, a luta do All Might contra o All for One, a luta do Deku contra o Muscular, a própria luta do Deku contra o Bakugo lá quando eles estão na escola, tipo, todos esses momentos foram muito fodas mesmo. E assim, revendo, eles continuam sendo muito bons. Alguns deles até continuam, tipo, emocionando e tendo esse grande impacto emocional, né? Mas eu acho que pro final isso vai um pouco se perdendo. Não que esses momentos não aconteçam, eles acontecem, mas acho que eles não são feitos
qualidade, com o mesmo carinho que nesses primeiros momentos, né? Então, o final de My Hero eu achei muito extenso, no sentido que, não no sentido que não precisava ter tudo aquilo, né? Não nesse sentido, mas achei que ele era muito extenso e parecia que o autor, né, o Horikoshi, ele não sabia direito quando terminar e quando começar alguma coisa, né? Então ele opta por fazer uma grande guerra, né, ou duas grandes guerras, e nessas grandes guerras ele simultaneamente coloca personagens diferentes batalhando em locais diferentes, né? Então a questão do teletransporte lá, etc e tal. Só que a gente acompanhar essas lutas simultâneas não, não foi muito bom. Acho que, não sei se foi uma sensação minha, né? Se é uma impressão também que você aí pode ter tido, mas me parecia que aquelas lutas não estavam acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Pareciam coisas completamente diferentes em lugares de fato era, né? Em lugares completamente diferentes. Mas parecia que aquilo era outro mundo, sabe? Outra narrativa, outra história. E não faziam parte de uma mesma luta, né? Então, acho que não tinha essa sensação ali de uma certa unicidade daquela guerra das ideias e táticas que os heróis e os vilões ali estavam tramando contra, enfim, para derrotar o All for One, para derrotar o pessoal da trupe, né? Enfim. Então me parecia que era um negócio completamente dividido, assim, fora e sem ligação, né? Mas acho que uma questão que, porra, acho que pra mim foi e eu acho que faz sentido essa questão narrativa, dessa dificuldade de você conseguir conciliar todas essas lutas como uma coisa só, né? Como uma grande coisa só, que eu acho que uma das maiores dificuldades que eu percebi, assim, na questão narrativa do Horikoshi é aquela ferramenta que ele usa muitas vezes, e eu acho que é ele que usa, porque eu não li o mangá, mas imagino que eles tenham adaptado fielmente, né, a animação. Mas é essa ferramenta que ele usa de mostrar uma cena, né, pra gente, pro telespectador, e aí a gente fica meio, por que que isso aconteceu? E aí, alguns momentos depois, né, uma sequência depois, ele mostra uma cena que é um flashback. Mas não é exatamente um flashback aquele que a gente tá acostumado, mas, tipo, ele mostra uma cena e põe lá a legenda, tipo, 5 minutos antes do acontecido, ou um dia antes, ou 2 dias antes, ou uma semana antes, ou 30 segundos antes do acontecido. Então ele mostra a cena pra gente, a gente não sabe exatamente como aquilo aconteceu, e logo em sequência ele mostra esse flashback de X minutos ou dias antes para explicar o que a gente acabou de ver. E assim, é uma ferramenta que ele utiliza várias e várias e várias vezes nessa finalização, né? Nesses dois últimos arcos, ou nesses arcos finais de Boku no Hero, né? Então, não sei se é uma estratégia que, porra, ele tava lá fazendo um negócio e ele percebeu, tipo, caralho, como é que o pessoal vai entender que eu queria fazer isso aqui, né, se eu não mostrei? Aí ele lembra disso e depois escreve, ou se é realmente alguma coisa que ele faz para criar um suspense ou coisa assim, que até funciona nos primeiros momentos, mas depois vai ficando tão repetitivo, né, essa ferramenta, nessa forma de você narrar a sua história, que você, tipo, porra, já fica tipo, tá bom, e aí, então agora vai aparecer o que que ele fez 3 dias antes, né? Então acho que essas dificuldades, assim, acho que elas começaram a pegar um pouco mais quando a coisa começou a se complexificar, né? Que é quando você faz uma guerra, quando você faz personagem pra caralho e o mesmo movimento narrativo ali, né? E você tem vários personagens em vários lugares diferentes, fazendo várias coisas diferentes. Aí eu imagino que tenha gerado ali uma certa dificuldade, por isso que isso aconteceu, né? Não que isso seja ruim, necessariamente, eu acho meio pai, assim, acho que é um certo empobrecimento ali na história, né? No jeito de contar essa história, mas funciona, não tem o que fazer, funciona, né? E acho que outra coisa também que funciona, mas que eu achei meio paia, que foi essa questão do avanço tecnológico, né? Então, nesse último arco, né, quando todas as escolas se unem e piriri pororó para derrotar o Shigaraki, o All for One, existe um salto tecnológico na história de My Hero, no mundo de My Hero, que é absurdo. Assim, é absurdo o salto tecnológico. E não que ele não possa acontecer, tipo, a gente aceita, a gente entende, pode acontecer, afinal de contas, são todos os heróis unidos com o mesmo propósito, né? Então faz sentido os avanços tecnológicos dessa época acontecerem de maneira mais rápida e prática, ainda mais levando em consideração as individualidades, os poderes de cada um que podem auxiliar justamente nessa aceleração, né, dessa tecnologia. Mas, porra,
foi difícil. Eu ia falar que é difícil, mas pra mim foi difícil, assim, um pouco isso passar, sabe? Engolir essa coisa dessa arena que flutua no céu, ou desses pequenos blocos que se locomovem pela cidade, fazem isso e fazem aquilo. Ou então até mesmo as questões mais voltadas para os heróis, né? Tipo, quando o Bakugo praticamente vira o Homem-Aranha, assim, super tecnológico e solta aquele monte de coisa, né? E acho que tem uma escala aí que ela parece que dá um salto muito grande pro que a gente acompanhava antes, né? Então, assim, pra mim foi esquisito. Apesar de eu entender e apesar de eu aceitar, sabe, que aquilo é plausível de acontecer, pra mim foi esquisito isso. Acho que foi algo muito abrupto e algo muito grande, sem necessariamente a gente acompanhar essa passagem de tempo para ser algo um pouco mais fluido, algo um pouco mais natural, né, pro telespectador. Mas ainda assim, como eu falei, é algo ok, né? Você fez isso, aceitei, show, tá bom, né? E aí, enfim, aí a gente tem também então alguns personagens, né? Já pulando aqui para outra coisa, a gente tem alguns personagens que começam a receber mais destaque, né? Então a gente tem a finalização dos arcos, dos vilões, né? Que eu já falei aqui da Toga, como eu acho essa personagem do caralho, né? Eu acho essa personagem do caralho pelas condições ali, pela narrativa dela, acho muito foda. E a gente tem outro personagem muito central ali dos vilões, que é o Dabi, né? Então o Dabi, ele tem ali o seu arco finalizado, que eu, particularmente, eu gosto, mas eu não acho tudo isso, né? Eu prefiro o da Toga, por exemplo. Mas a minha namorada que estava assistindo comigo, ela tem irmãos, né? Ela tem dois irmãos. Então, ela, assim, adorou, assim, o arco e toda a narrativa, toda a finalização e toda a construção do Dabi com a sua família, seus familiares e com seus irmãos, né? Então, talvez me falte um pouco, assim, uma experiência de ter irmãos e poder sentir aquilo de uma outra maneira, né? Eu senti aquilo ali do meu lugar de filho único, assim, e foi bom, foi legal, mas eu não para mim não foi tão impactante quanto foi para ela, por exemplo. Não, mas isso não tira nenhum mérito, acho que é muito bem construído, acho que é muito bem feito o arco do Dabi, né? Eu sei que, por exemplo, é o personagem favorito aí de vários vilões, né? O arco do Endeavor eu acho interessante também, né? Essa questão da culpa e de ele ainda é, né? Ser um cara completamente inadequado, escroto, por tudo que ele já fez, né, no passado com os filhos, com a mulher, e ter esse processo de não exatamente uma redenção, mas de se deparar, né, com seus próprios pecados, né? Então, tipo, ele encontra alternativas de lidar com aquilo, ele percebe maneiras diferentes de lidar com as pessoas, lidar com o mundo, mas nada disso, assim, né, não é só questão dele virar e falar, tipo, agora você é uma pessoa melhor. Ele entende essas questões e ele passa a viver a sua própria vida com essa culpa e da maneira que ele é possível viver isso em conjunto com os seus familiares e com as pessoas com que ele causou todos esses traumas e essas violências e esses aspectos que são, sabe, escrotos e até criminosos até certo sentido, né? Mas ele, enfim, e é muito complexo, eu acho muito interessante essa posição dele como tendo grande visibilidade, né? Sendo esse puta herói, virando o herói número um, e aí vindo a cair dentro desse lugar que é a exposição de todas as coisas escrotas que você já fez no passado, todos os crimes que você já cometeu, né, todos os abusos, todas as violências que você cometeu com seus familiares, né, com seus filhos, com a sua esposa e com a sua completa falta de noção e de empatia diante disso, né? Então você ia seguindo o seu trabalho por anos e anos sem nem sequer pensar em se desculpar ou fazer qualquer merda. E aí isso surge, e aí isso começa a pesar para ele, não só pela exposição, mas pela realização de certas coisas, né? Por exemplo, de que o Dabi tá vivo, né? Pelas conversas que ele tem com o Shoto, com a esposa, com a filha, e vai se tornando algo muito complexo e termina de uma maneira que eu acho que é boa, assim, a maneira que termina, que finaliza algo que é, tipo, não é exatamente uma redenção do Endeavor, mas é uma noção de que, caralho, você vai ter que conviver com isso pelo resto da sua vida, e não é por isso que você vai fugir, né? Você vai lidar com isso de frente, vai fazer o possível para que você faça da maneira certa as coisas que você já fez merda pra caralho no passado, né? Então eu gosto, acho interessante toda essa finalização não só do Endeavor, mas da família Todoroki, né, no geral, e ele se unindo ali no final também para impedir o Dabi, é algo muito bonito, etc e tal. Então eu acho que tem assim bons arcos de personagens, né, nesse final, né, finalização. Eu acho muito interessante o arco do Deco quando ele fica, né, porra, ele fica tristaço,
né? Fica ali completamente em um estado depressivo, perde esperança com o mundo, esperança com a humanidade, com o herói, com as individualidades, e ele decide fazer então tudo sozinho, né? Então ele está ali, é muito um momento que ele está muito esvaziado de sentido, e é um arco então dos seus amigos aparecerem, né? E, porra, é foda pra quem viu, né, o Bakugo desde o início fazer o que ele fez nesse arco, né? Tipo, é foda, tipo, é um momento assim de uma transição de personagem que ela começa já lá atrás, né? E acho que termina nesse momento. E é algo bonito assim de se ver. Acho que é uma transição porque o Bakugo é insuportável, sabe? Ele é insuportável. Ele é um dos personagens mais insuportáveis que você vê assim desde o início. Mas ele vai se transformando e vai se construindo ali pela culpa, pelo que é dito e pelo que é não dito, né? Pelo que é expressado e pelo que não é expressado, e vai ali se acumulando, se acumulando, se acumulando, e aí vai chegando nesses pontos de tensão e de explosão e de pico, que ele só pode chegar até uma pessoa para conversar, que é o Deco, né? Ou não exatamente para conversar, mas para se expressar, né? Isso vai surtindo efeitos, né? Ele vai tendo algumas mudanças, ele vai sendo de maneiras diferentes, e é muito sutil como isso vai acontecendo e desenvolvendo esse personagem até que ele chega e culmina nesse ponto, né? Que ele vira lá pro Deco e fala tudo que ele fala ali para eles tentarem se reconciliar, para eles tentarem resgatar o Deco daquela vida completamente vazia e sem sentido que ele estava vivendo naquele momento, né? Então eu acho muito bonito assim esse arco do Deco, né? E toda essa relação dele, do Deco, com os seus colegas, com seus amigos, né, da classe, né? Então cada um ali vai se tornando um elo maior para que a gente conseguir, então segurar o Deco e fazer ele ficar aqui com a gente e trazer de volta esse sentido para a vida dele, para as nossas vidas através do afeto, né? Então eu acho muito bonito todo esse arco do Deco, né? E aí a gente chega talvez no personagem principal disso tudo, que é o All for One, né? O famoso Almôndega aí, né? E, porra, é difícil fazer vilão, né? Caralho, é difícil você fazer um vilão, você escrever um vilão, porque tem que ter um certo problema, né, com a escrita, o desenvolvimento, a narrativa de vilões. Porque acho que você acaba caindo em dois mundos, que é tipo, ou você faz aquele vilão malvadão, né? Que é um malvadão, é a encarnação do mal, é um demônio, ele faz maldade porque ele é mal e ele é muito mal. Ou você faz o vilão, que ele acaba caindo nessas condições, não necessariamente porque ele é mal, porque ele é a reencarnação do mal, porque ele é super malvadão, mas porque ele viveu uma vida que assujeitou ele de uma maneira que ele está cometendo atos vilanescos ou criminosos, né, como maneira de, enfim, de se expressar no mundo, como maneira de alcançar alguma vingança, como uma maneira de explorar as injustiças da vida e de mostrar isso para a sociedade, mas é um vilão que tem um pouco mais de nuances, né? Não é que ele é malvadão, porque ele é malvadão e ele gosta de fazer maldade. Ele é malvadão porque, dados alguns contextos e algumas situações de vida dele, ele acabou indo para esse caminho, né? E o All for One, a gente entende a história inteira, o mangá inteiro, o anime inteiro, a gente entende que ele é mal porque ele é mal, né? Ele é malvado porque ele é a encarnação do mal, porque desde o nascimento dele ele é malvado lá, ele matou, ele meio que tem esse bagulho, né? Que ele não sei se ele matou a mãe dele, ou, tipo, se ele meio que se expulsou da barriga da mãe dele, né? E, tipo, ele é malvadaço, ele é o demônio em pessoa, e ele quer fazer maldade, né? Ele quer acabar com os heróis e que o mundo vire, tipo, aquela coisa do mais forte e subjugar o mais fraco, né? Então é isso. O All for One, o mangá inteiro, ele é malvado. Mas no final, ele deixa de ser. Não que ele deixa de ser malvado, mas ele deixa de ser esse vilão, esse malvadão que faz o mal pelo mal, que é a encarnação do demônio. Que a gente começa a ter mais contexto, a gente começa a ter mais backstory, né, background dele. E a gente vai entendendo que ele é malvado assim, no fim das contas, e aí eu acho paia. Nossa, achei muito paia, muito fraco. Que é quando o Deco derrota o All for One, e ele fala simplesmente: Ah, você era só um homem solitário no fim das contas. Porra, moleque. Assim, não que isso não faça sentido. Tipo, ok, sabe? Acho que faz, ainda mais com o que surgiu ali da história do All for One. Tá, ok, sabe? A gente pode aceitar.
Mas tu me passar sei lá quantos capítulos, sei lá quantos volumes, sei lá quantos episódios, construindo essa imagem do All for One, que ele é malvado, que ele é a encarnação do demônio, que ele é, tipo, o ser humano mais escroto só porque ele é, e aí depois você chegar assim e a conclusão ser, ah, ele é um homem solitário, por isso que ele fez isso. Caralho, sabe? Tipo, é completamente broxante isso. E é foda, porque, tipo, isso vai acontecendo na narrativa e a gente vai tendo essa transição do All Might, do All Might, do All for One, de um vilão que é malvado porque faz maldade e porque ele é mau, porque ele gosta, ele se diverte, enfim, toda aquela coisa, para um vilão que na verdade tem ali as suas nuances e tem o seu contexto que fez ele ser desse jeito que ele é e fazer essas maldades. Então a gente chega nesse ponto, e quando chega nesse ponto, a gente entende que é algo reversível, né? A gente entende então que tem alguma coisa ali que pode fazer esse vilão ter a realização, né? Chegar então ao entendimento de que aquilo que ele viveu, aquilo que ele está fazendo, é justamente dado a certos acontecimentos, a certos contextos, a certas situações que ele viveu, e não necessariamente porque o mundo é assim, o mundo é malvado e ele precisa se vingar, né? E a gente tem essa questão, então, desse vilão que, tipo, é isso, se é um vilão que tem nuances, muito provavelmente ele vai virar do bem em algum momento, ou então ele vai repensar o que ele fez, justamente porque ele tem nuances, né? E enquanto um vilão que é do mauzão, dificilmente vai ter. Então o caminho é derrotar ele, né? É fazer dele um. Matar, derrotar, acabar com ele, acabar com essa maldade, e o bem venceu, né? E ter um pouco essa metáfora. Então, tipo, o bem venceu, acabamos com o mal, tá tudo na paz agora, né? Por outro lado, o Shigaraki é um cara que a gente já quase que desde o início entende que ele tem esse contexto por trás, e aí depois vai explicando, e aí tem o arco dos vilões, que eu acho que é um arco muito legal no mangá. No anime eu achei o arco dos vilões esquisitíssimo, achei que faltou muito do impacto visual que tem no mangá, achei que faltou muito do impacto emocional e afetivo que tem no mangá, e acho que isso é muito dado ao traço do Horikoshi, que o traço do Horikoshi nesse arco dos vilões, né, do My Villain Academia, é simplesmente pesado, é bruto, é cru, tipo, tem muito uso do preto, assim, é um bagulho muito forte, muito bonito, e acho que ele impacta muito na leitura, assim, e no desenvolvimento daquele arco e dos personagens que estão naquele arco. No anime em si, é legal, mas, porra, achei que faltou muito desse impacto, tipo, dessa força que o traço do Horikoshi traz. Inclusive, o traço do Horikoshi é uma das coisas que eu mais gostava, né? Só um adendo. Mas, enfim, o Shigaraki é um cara que a gente entende e a gente consegue aceitar melhor no final, quando ele repensa as suas atitudes ou quando ele tem é, um certo perdão, por exemplo, do Deco, porque justamente a gente consegue entender que ele não é exatamente malvado por ser malvado. Mas, porra, é um moleque, inclusive, a namorada achou completamente plausível ele virar um vilão porque ele tem dermatite, né? Então, se fosse ela também, ela viraria uma vilã, porque ela tem dermatite e, porra, ela vive reclamando dessa merda de dermatite. Então, é completamente plausível o Shigaraki virar o vilão que ele virou só pela dermatite, né? Mas aí, levando em conta as outras coisas, né, que ele sofreu, então, porra, aí isso aconteceu, né? Mas a gente também vai entendendo que isso também já era parte de um plano do All for One, mas enfim, isso não tira o fato de que o Shigaraki é um vilão mais complexo do que o All for One. E ele sendo mais complexo, faz sentido acontecer o que aconteceu e a gente aceita e tá tudo bem. Agora, o All for One ganha essa complexidade em um momento muito, muito curto da história, né? A gente vai entendendo tudo isso muito pro final e vai ficando uma coisa só, tipo, tá bom então, né? Então é isso, então ele é um cara solitário, porra, é foda, né? Sendo que tinha momentos que isso podia ser tratado de uma maneira melhor, né? A relação gemelar, né? A relação que ele tem com o irmão gêmeo dele é algo interessante dessa voracidade, dessa glutição, enquanto o outro é só, tipo, um completo submisso pra ele, né? É um aspecto interessante pra gente pensar, né? Na psique, na psicologia desses dois irmãos gêmeos, né? De como que é a vida para cada um deles, para seres que são, né, tidos como idênticos por pessoas externas, né? Por olhos externos que estão vendo eles, e que eles têm esse entendimento um pouco ali de que eles são um pouco iguais, um pouco diferentes. Então a gente tem ali meio que dois polos se contrapondo, né, nessa relação gemelar, que é algo também comum de se acontecer, né, de ser algo de ter um irmão que faz mais assim, outro que faz menos assim, e ter alguém que se subjuga o outro e tal. Então é interessante isso. Inclusive tem um livro aqui só
um grande parênteses. Cadê? Oi. Tem um livro aqui que é muito interessante, da editora 34, que é esse livro de contos da Lyudmila Ulitskaya, acho que é assim que fala, que é Meninas, né? Acho que é um livro que tem uns contos que conta, inclusive, de algumas gêmeas, e acho muito legal porque aparece algumas coisas aqui, né, dessas dificuldades da relação gemelada, da relação dos gêmeos. Então, enfim, é um livro muito legal, fica aí a indicação, fechar parênteses, né? Então, enfim, é broxante a finalização do All for One. É completamente broxante o jeito que finaliza, com o jeito que o Deco não é exatamente o jeito que ele derrota, mas é isso, como termina a história do All for One depois de tudo que se construiu ao longo do anime pra chegar nesse final e a gente, então é isso, sabe? Então, é meio paia. Eu acho paia. E aí vem o aspecto, acho que talvez tenha causado mais polêmica no mundinho My Hero, no mundinho dos animes, que é o Deku ter perdido seus poderes, né? Então, a gente tem essa narrativa, né, e vai se construindo um pouco essa ideia ali mais pro final de que acho que ele vai ter que se livrar do One for All para conseguir derrotar o All for One, né? E é isso que acontece, ele derrota. É uma cena legal, é uma cena bonita. Eu acho que é uma cena que se constrói de maneira um pouco acelerada. Acho que essa finalização é um pouco acelerada, acho que a gente perde muito tempo com alguns trâmites da guerra que são muito extensos e em momentos como esse, que eram para ser uma construção mais afetiva, mais emocionante e uma construção narrativa mais bem feita dessa finalização, né, de todo o anime, né, de toda a guerra, que é derrotar o All for One, né? Eu acho que isso podia ser feito de uma maneira um pouco mais, com uma carga emocional um pouco maior, sabe? Um pouco mais impactante. Eu achei que foi muito acelerado, achei que foi muito rápido. Mas ainda assim é algo bem feito, né? E ele vai, ok, perde os poderes. E aí eu vi muita gente reclamando disso. Tipo, porra, ele vira atendente no McDonald's, ele vira professor, ele vira não sei o quê. Tipo, ele perde os poderes dele. Tipo, gente, é completamente ok, é completamente aceitável. E eu acho que é uma ideia muito legal, né, do Deku perder os seus poderes. Porque a gente passa, então, a não ter mais um enfoque em em uma pessoa, em uma unidade, em um herói, para ser esse pilar, ou para ser essa grande referência de paz e de força e de qualquer outros aspectos heróicos que se tenha, né, ou de ameaça para os vilões, né? E é muito interessante isso porque você tirando esse aspecto unitário, né, esse aspecto que não é singular, né, esse aspecto que é individual, né, de um sujeito, de uma ideia, né, de uma instituição, você começa então a direcionar esse aspecto que estava todo concentrado em um lugar só ao restante. Então, porra, os outros heróis ali eles vão começar a trabalhar, né? Eles vão começar a trabalhar em relação a isso que antes era um, né? Então não se tem mais uma pessoa que vai resolver tudo. A gente precisa trabalhar junto. A gente precisa trabalhar em conjunto para conseguir manter esse estado de uma certa paz, de uma certa harmonia, de uma certa maneira de se viver que é melhor, que é mais adequada, mas não dá para isso ficar nas costas de uma pessoa só, sabe? A gente precisa tomar atitudes também diante desse mundo, né? Não dá pra gente ser submisso, não dá pra gente ser passivo em relação ao mundo. A gente tem que ter uma postura ativa conosco e com o mundo, né? Então a gente precisa conversar, a gente precisa se relacionar, a gente precisa dialogar um com o outro para entender e para conseguir fazer com que isso dê certo, né? Então acho que descentralizar esse poder de uma pessoa, seja do Deco, seja do All Might, seja, sei lá, da UA, né, de uma instituição, é algo muito interessante, porque ela traz uma questão muito interessante, né, para como a gente vive o mundo, para como a gente está no mundo, né, que é justamente desse aspecto coletivo, mas desse aspecto comunitário da vida, né, esse aspecto comunitário do viver em sociedade, do viver em comunidade, né, e aí isso se estende ainda mais, né, isso vai para além dos heróis, isso vai chegando em um ponto no cidadão comum, e eu acho isso, porra, é foda, é interessantíssimo, assim como o herói, no fim das contas, então,
ele se estende até o cidadão comum, sabe? Não é aquela pessoa exatamente que tá vestida com a sua roupinha de herói, que tem seus poderes, mas é aquela senhorinha também que chega lá no final e ela vira para aquela criança que, porra, tá meio ali abandonada, tá com umas feições meio esquisitas na rua e pergunta: tá tudo bem? Tipo, você precisa de alguma coisa? Precisa de ajuda? Tipo, eu tô aqui com você, sabe? Tipo, eu vou te ajudar. Isso é incrível. Isso é incrível, porque traz essa noção de que o heroísmo ou os aspectos da vilania, eles não surgem do nada, eles não acontecem do nada. Eles vão se construindo gradativamente. E você começa a construir pelas pequenas coisas, sabe? Você não começa a construir um prédio do topo. Porra, você começa construindo ele do chão, né? Então são essas pequenas atitudes no dia a dia, da vida comunitária, que vão construindo e vão formando um lugar bom de se viver, né? Um aspecto onde um lugar onde os heróis eles trabalham, mas eles trabalham conjuntamente com todo o restante da população, sabe? Então, achei isso interessantíssimo assim esse aspecto comunitário que o Iki My Hero trouxe finalizando essa obra, porque a gente vai tendo ali e ao longo do anime várias discussões do que é ser um herói, de que atitudes um herói deve ter, né, do que o herói pode ou não fazer, para a gente ir caminhando para esse lugar que faz total sentido, que é o aspecto comunitário do herói, né? O aspecto comunitário do herói que não é só exclusivo do herói que tem poder e que tem a licença, mas esse aspecto comunitário que diz respeito a todas as pessoas que vivem naquela sociedade, né? Então cada um ali tem a sua função, o seu papel, né? A sua postura ativa em relação ao mundo, em relação às coisas tristes e fodas que acontecem no mundo, mas também em relação aos aspectos positivos da vida e que acontecem no mundo, né? Então cada um ali começa então a ter uma postura, uma atitude diferente depois de tudo que aconteceu, né, na guerra, na luta com que o Deku fez. E eu acho isso incrível porque é como é isso, é o Deku abdicando desse poder, porque é um conceito ou é um entendimento de herói que precisa ser abdicado, para que a gente possa viver uma vida melhor, sabe? Não dá para ser tudo concentrado nas mãos de uma pessoa, nas mãos de uma instituição, né? Isso é algo que tem que acontecer em todo lugar, sabe? Todo mundo tem que ter uma atitude, uma postura ativa em relação a esses atos heróicos, né? Tem que ter essa gentileza, tem que ter esse carinho, tem que ter esse cuidado pro que acontece ali na sua vida. Isso não é reservado, isso não é exclusivo para certas pessoas, né, que têm a carteirinha de herói, né? É um pouco, acho que aquele papo também, tipo, todo mundo pode ser um herói, coisa assim. É um pouco isso também, mas é muito, acho que trazendo justamente esse aspecto da potência comunitária, né? E de algo que pode acontecer, porra, aqui onde a gente tá vivendo, na nossa cidade, os caralhos, sabe? Tipo, é um pouco entender que não só dos vilões, mas os heróis também têm esses contextos que vão construindo eles de certa maneira, ter esses contextos, esses acontecimentos, essas experiências de vida que constroem eles de uma maneira que vão levar eles para o caminho de herói. Enquanto os vilões é a mesma coisa, só que vão levar eles para o caminho de vilão, né? Então não é do nada, não é do nada que surge um herói, não é do nada que surge um vilão, né? É algo que é ali. É algo que é ali construído, é algo que é ali que às vezes é pouca coisa que acontece, mas é algo que pode ser completamente diferente para a vida de alguém, né? Às vezes você tá num dia completamente ok, comum, normal, mas aí tem outra pessoa que tá num dia completamente fudido, pensando em, porra, sabe, terminar com a vida dela e os caralho. E às vezes qualquer interação que você faça ali com ela, sendo gentil, sendo educado, já é suficiente pra, porra, ela ter uma experiência que vai mudar o jeito dela de pensar as coisas ali naquele momento, sabe? Então, eu acho o final de My Hero muito bom nesse sentido, porque ele destaca essa construção a partir das pequenas coisas, a partir dos pequenos passos que podem lá na frente trazer, sabe, uma virada, um retorno, ou trazer um aspecto muito maior daquilo que um dia era difícil, né? Então, eu acho muito bom, assim, esse aspecto comunitário. Eu vejo essa finalização com o Deku não tendo mais poder e também não existindo mais o All Might, né? Porque o All Might já, tipo, não morreu, mas, tipo, perdeu, deixou de ser o All Might que ele era, né? Então, eu vejo isso como algo muito positivo. Tipo, os heróis continuam existindo, claro, mas, tipo, não precisa ter alguém, assim, completamente forte, parrudo, e ser esse símbolo da paz, e ser esse pilar que sustenta toda uma sociedade, porque isso é uma coisa só, sabe? É uma coisa só, se ele quebrar, fudeu. Se ele deixar de existir, fudeu. Não dá pra ser assim. Não dá pra ser uma coisa só. Porque senão acabou. Sabe? Senão acabou.
Só precisa ser todo mundo. Se não for todo mundo, não faz sentido, porra. Então eu acho incrível isso, assim, dele terminar e trazer esse aspecto da vida em sociedade como a parte mais importante de toda essa história de herói. As lutinhas são legais, as lutinhas são legais. Mas as lutinhas no final são legais? Porra, muito legais. A finalização, as lutas, essa última temporada é muito legal. A luta do Baku contra o All For One é muito legal. É muito legal. É muito foda, é muito bem animado. Mas, porra, pra mim o mais legal foi o jeito que finalizou. Com o Deku sem poder, com todo mundo trabalhando junto, com a velhinha lá salvando o moleque que tava triste, com um simples ato de humanidade diante daquele moleque que tava completamente destruído, seja lá qual fosse o motivo, né? Então, pra mim, isso é o mais bonito de My Hero. Eu acho que é bom que termina bem, mas eu acho que tem sim os seus grandes problemas narrativos, de personagem. Mas no geral é um anime bom. É um mangá bom. Acho que se eu finalizasse, acredito que eu gostaria também. Então, no fim, My Hero Academia é bom.